Oi, gente, tudo bem? Eu fui para Orlando mês passado e eu fiquei numa casa alugada. E eu vim hoje aqui para dar algumas dicas para vocês, o que vocês devem saber sobre aluguel de casa em Orlando. Primeira coisa que eu sempre falo, tome cuidado com as fotos, porque foto, dependendo da angulação que você tiver, pode te enganar quanto a tamanho e principalmente quanto a decoração da casa, a cor da casa, porque as pessoas podem usar um pouco de Photoshop. Então eu sugiro que vocês sempre aluguem uma casa com indicação de alguém que conhece o lugar. A gente ficou numa casa num condomínio que se chama Summerville. As casas eram super novinhas. O Summerville fica muito pertinho do Magic Kingdom e dos parques da Disney. É uma localização privilegiada, mas é claro, Orlando você sempre precisa de um carro. Eu falei do carro porque Orlando tudo tem uma distância significativa, então não é que você vai conseguir sair do lugar que você tá e ir a pé na farmácia. Tudo você precisa do carro, porque são aquelas avenidas gigantescas, as freeways, então tudo é bem distante. Então minha sugestão é alugue um carro quando você for pra lá. Uma coisa que você deve saber quando você aluga uma casa é que não existe serviço igual ao serviço de hotel. Arrumação de cama, limpeza de banheiro. Então, se você quiser esse serviço, você tem que contratar à parte. A própria empresa que está alocando a casa pode te indicar, mas fique sabendo que esse serviço é muito caro. Então, 4 horas de uma faxina pode custar $150, por exemplo. Uma coisa que as pessoas sempre ficam em dúvida é o que eu tenho que levar na casa, o que está incluso. Bom, na casa normalmente você tem toalhas, lençóis, pano de prato, toda a parte de louça na cozinha, mas algumas coisas você tem que lembrar de comprar no supermercado. Por exemplo, saco de lixo, papel higiênico, detergente, algum item de limpeza que você precisa. Uma dica minha é compre copos e pratos descartáveis, porque isso facilita muito a vida de quem está responsável por cuidar da cozinha. Então você não tem que ficar lavando aquele monte de louça. Brasileiro não está muito acostumado com triturador, mas esse equipamento está presente na maioria das casas americanas. Mas tome muito cuidado, você não pode jogar nem casca de ovo e nem papel no triturador, senão você vai acabar com a pia da casa que você tiver. Sempre se lembrar que o lixo orgânico vai no triturador e o lixo físico vai em algum lugar fora da casa. Então, quando você chegar, sempre pergunta onde está esse lixo, para você não ficar zanzando com aquele monte de coisa e não saber onde você descarta isso. Na casa que a gente ficou, aconteceu uma coisa muito engraçada, porque o lixo era um banco que ficava do lado de fora da casa e a gente procurou muito lixo, porque a gente não encontrou uma pessoa para perguntar isso de madrugada. E depois, no dia seguinte, a gente morreu de rir, porque a gente realmente estava usando o lixo como banco. Então, tem umas pegadinhas aí. Para aquelas pessoas que viajam em grandes grupos, a casa pode ser um excelente custo-benefício, pode ser muito mais barato do que hotel. Existem alguns serviços, principalmente em Orlando, que vocês vão encontrar que vão facilitar muito a vida do locatário. A gente teve a entrega de café da manhã todos os dias na casa, então a gente não precisou se preocupar com essa refeição. Então dá para contratar algumas coisas em Orlando, sim. E a padaria que entregou o café da manhã pra gente todos os dias foi a Pão Gostoso Bakery. Eu super recomendo, a qualidade dos produtos é incrível e super gostoso. Casa alugada normalmente não tem amenity como hotel, então você não vai chegar no seu banheiro e encontrar shampoo, condicionador, sabonete. Esse é um outro item que você não pode esquecer quando você for para uma casa alugada, porque se você estiver esperando usar esse tipo de amenity que tem em hotel, você não vai encontrar. E se você está se perguntando qual o valor de uma locação de casa, além de indicar o Summerville que a gente ficou, eu vou falar para vocês que vocês podem dar uma olhada no Airbnb. Lá vocês vão encontrar casas e apartamentos pelo mundo inteiro e é um site de referência para alocação de casa pelo mundo. E por que é bom ficar numa casa alugada? Bom, primeiro de tudo, eu acho que a convivência em família ou com seus amigos. Você consegue usar as áreas comuns no horário das refeições, a hora que você chega no final do dia cansado e você consegue assistir uma televisão na sala. Então você consegue ter uma convivência bem grande. Então isso pode ser bom ou ruim, dependendo da sua família. E aí você deve estar se perguntando, e como eu chego na casa? Como que eu entro na casa? No nosso caso, a porta tinha aquele código, então a gente digitava a senha para entrar na casa. A maioria tem escada, principalmente as maiores. Então se você está viajando com um pequeno, tem que pensar nisso, que não vai ter um portãozinho como na sua casa. Você não vai ter uma estrutura para criança pequena. Então, tem que perguntar antes. Eu mesma tive um acidente entrando no banheiro. Eu não vi que tinha uma banheira atrás de mim enquanto eu tava filmando a casa e eu tomei um capote fenomenal. Olha eu ali. Ainda bem que não tá aparecendo minha cara.
Se você tem dúvida de onde você consegue alugar uma casa, você pode questionar o seu agente de viagens, você pode procurar o Airbnb, que é um site grande de locação de casas pelo mundo. Você pode também procurar o Summerville, que é o condomínio que a gente ficou, e vocês estão vendo as imagens aqui, com certeza vocês vão gostar. Enfim, são várias as alternativas que você tem para reservar a sua casa em Orlando. E aí, vocês gostaram desse vídeo? As informações foram úteis para vocês? Vocês vão conseguir alugar uma casa ou pretendem alugar uma casa? Deixem aqui seus comentários, me contem como foi a experiência de vocês, deixem seu joinha, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima!